A gente conversa aqui na Band News FM com o ministro dos Esportes, André Fufuca. O deputado federal pelo Progressistas do Maranhão assumiu a cadeira até então ocupada pela ex-jogadora de vôlei Ana Moser na última quarta-feira. Seja muito bem-vindo, ministro. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Renan. Muito obrigado pelo espaço e estamos à disposição. Ministro, o Ministério dos Esportes foi recriado agora pelo governo Lula após 4 anos sem uma pasta específica na esplanada em Brasília. Quais os desafios, portanto, para o fortalecimento da estrutura e da atuação justamente do Ministério nesse momento que ainda a gente está vendo uma reestruturação de programas e atividades da pasta? Sem sombra de dúvida, a gente tem dois desafios muito grandes, a curto e a longo prazo. A curto prazo, nós temos o desafio de estruturar o Ministério, conforme já foi no passado, com a dimensão que comporte aos sonhos dos desportistas de todo o Brasil. E a longo prazo, fazer com que a estrutura física que a gente sonha, os projetos que nós estamos na pasta, eles possam ser construídos e possam ser entregues à sociedade. Então, é baseado nisso que a gente aceita esse desafio. A ministra Ana Moser começou a reconstrução, até porque até um ano atrás não existia Ministério do Esporte. O que tínhamos era uma secretaria voltada para a área, e agora a gente vai dar prosseguimento nessa reconstrução e, consequente, ampliação da estrutura física e ideológica do Ministério. Agora há pouco, inclusive, a ex-ministra Ana Moser colocou nas redes sociais um post, uma foto abraçada ao presidente Lula, e na legenda diz que agradece o apoio recebido nos últimos dias, envia carinho de volta a cada um que escreveu e aproveita para compartilhar o relatório final entregue na transição com resumo das entregas que, segundo ela diz aqui, foram promovidas nesses meses em frente à pasta do esporte. Ministro, eu queria perguntar para o senhor com relação ao projeto de lei das apostas esportivas que está tramitando agora no Congresso Nacional. O orçamento do Ministério dos Esportes pode ser afetado a depender de como essa proposta tramitar. Qual a expectativa do senhor? Primeiramente, dizer que o Ministério permanece aberto à ministra Ana Moser, que ela fica à vontade, se quiser contribuir na nossa gestão, ela será muito bem-vinda. A gente está de braços abertos para ela. Em relação às leis de aposta esportiva, a gente acredita que é um projeto a ser construído no Congresso Nacional. Nós temos o completo entendimento da necessidade de uma valorização do Congresso, até pelo Congresso que vai fazer esse debate mais aprofundado, mas a gente torce para que haja uma construção que beneficie o esporte brasileiro. Há várias áreas que serão beneficiadas com essa nova arrecadação e é necessário que aqui nós tenhamos orçamento até para poder colocar para frente vários programas. Não adianta a gente construir programa, deixar no papel e não ter orçamento para concretizar. Então esse desafio é um desafio de todos nós. A gente acredita muito que o Congresso Nacional irá costurar a melhor saída para que o esporte brasileiro, assim como outras áreas importantes, sejam beneficiados. Ministro, agora a gente traz uma pergunta da Patrícia Medrado, ela que é ex-tenista, diretora do Instituto Patrícia Medrado, que leva o esporte a comunidades em situação de vulnerabilidade, ela que também é líder do Comitê Esporte do Grupo Mulheres do Brasil. Vamos ouvir. Boa tarde, ministro. Eu sou Patrícia Medrado, ex-tenista profissional, atualmente diretora executiva do Instituto Patrícia Medrado, que leva o tênis a comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Sou também líder do Comitê Esporte do Grupo Mulheres do Brasil, com a missão de fortalecer a mulher, o protagonismo feminino nas diversas esferas do esporte, e também sou membro da Organização Atletas pelo Brasil, que trabalha com advocacy visando a melhoria do esporte nacional. Então, as minhas perguntas, vou aproveitar e fazer duas, são as seguintes. A ex-ministra Ana Moser, ela estabeleceu como uma das prioridades da sua gestão o esporte educacional e o acesso ao esporte para todos, especialmente as populações mais vulneráveis, o que trouxe uma perspectiva aí muito positiva, inclusive para as organizações da sociedade civil que atuam nesse segmento. Então, portanto, o que esse público pode esperar da sua gestão para além da construção de espaços esportivos? E a segunda pergunta são cada vez mais crescentes os casos de abuso e assédio às mulheres no esporte. Quais medidas o senhor tomará para que as entidades de administração e prática esportiva sejam responsáveis por garantir um espaço seguro e saudável para crianças e mulheres no esporte? Esse é um tema que muito nos interessa. Sucesso na sua gestão, grande abraço. Primeiramente, agradecer as perguntas da Patrícia, ela que é nacionalmente conhecida pelo seu amor ao esporte e vem fazendo um trabalho belíssimo a respeito
da inclusão esportiva no nosso país. Mas dizer que, em relação, primeiramente, à primeira pergunta, nós temos o entendimento que tem que se haver uma democratização da estrutura física de esporte para todo o país. Então, a gente, quando fala disso, falamos de quilombos, de aldeias, de povoados, de periferias, que não tem estrutura alguma esportiva para aqueles que queiram praticar esporte. Nós vivemos num país que quase 50% dos colégios não tem nenhuma estrutura esportiva para os seus alunos. Então, o pensamento dela, a preocupação dela é devida e é uma preocupação nossa. Nós esperamos, através das articulações que queremos fazer para o orçamento desse ano, e principalmente através do PAC, que está aí no alvorecer, está no horizonte, nós possamos ter uma diminuição dessa falta de estrutura esportiva no todo o país. Isso será uma das nossas bandeiras, tenho a certeza. A segunda, você pode ter certeza que nós iremos coibir ao máximo, tanto o que depender do Ministério para o combate ao racismo e ao assédio aos desportistas e às desportistas, conte 100% da força e do Ministério do Esporte. Isso são duas práticas abomináveis, práticas que são completamente combatidas por esse Ministério e agora só será ampliado da melhor forma possível para que tenhamos a coibição e, acima de tudo, a abolição dessas práticas que, infelizmente, ainda acontecem. Além dos ouvintes da Band News FM, nos acompanham também nessa entrevista ao ministro dos Esportes, André Fufuca, os assinantes do Band News TV agora. Tem uma pergunta do narrador da Band News FM, Marcelo Duó. Ele gostaria de questionar o senhor a respeito do trabalho de fomento do esporte no país. Vamos acompanhar também. Olá, ministro. Mais uma vez, um abraço, sucesso na sua gestão no Ministério do Esporte. Eu tenho certeza que meus companheiros vão perguntar bastante de esporte de alto rendimento, né, das possibilidades de fomento do esporte adulto, vamos dizer assim, mas eu queria tocar num ponto que talvez seja o principal quando a gente olha o futuro do nosso esporte olímpico e em modalidades até que não são olímpicas, que é a formação, que é a base. Qual é o planejamento, qual é a estratégia que o Ministério pretende adotar para fomentar a formação de novos atletas a partir da base, do começo da juventude para o início esportivo em muitas modalidades, porque a gente tem muita dificuldade de renovação em modalidades que são muito caras ao brasileiro, caso específico do voleibol, do basquetebol, de outras modalidades que a gente não consegue ver nenhum fomento a atividades de formação lá na base, o que traz quantidade para daí tirar qualidade para as nossas seleções. Qual é o planejamento do Ministério do Esporte para fomentar e aumentar o desenvolvimento do esporte no início da vida dessas pessoas no país todo? Muito obrigado. Pergunta importantíssima sua. E nós temos uma preocupação nesse cenário, é por isso que eu costumo bater muito na tecla de termos essa democratização da estrutura esportiva, porque não adianta a gente falar de esporte se a gente vai em uma periferia, um povoado, e lá não tem nem sequer uma quadra de concreto, lá não tem nada, entendeu? Então uma pessoa joga bola na rua sem estrutura, sem nada, tem uma dificuldade muitas das vezes de ter o sustento da própria casa, porque muitas das vezes tem um pai e a mãe desempregados, tem dificuldade às vezes, vai no colégio, não tem merenda. Então, como é que a gente vai sonhar em ter um futuro se a gente não traz a condição básica para esse jovem? E é pensando nisso que a gente planeja, primeiramente, fazer uma estrutura de democratização esportiva, que a gente possa conseguir instalações de estruturação para essas zonas vulneráveis, esses lugares que não têm estrutura alguma. E segundo, a questão do fomento. O programa Segundo Tempo foi um programa que deu certo no Brasil e nós temos o interesse de voltar para que ele aconteça, ampliá-lo. Você ter o custeio através do governo federal, das escolinhas, o governo através dos núcleos esportivos, que irão ali poder conscientizar, poder induzir, poder fazer com que a juventude tenha mais acesso, principalmente ao esporte, e consequentemente depois a ampliação do Bolsa Atleta e de outros programas que irão complementar essa ação, é importantíssimo. Você falou agora há pouco, e eu repito com as suas palavras, como é que a gente pode falar de um esporte de alto nível se a gente não tem base? É pensando em ampliar a base, que nós pensamos também em ampliar o topo da pirâmide. É só dessa forma que a gente espera que o Brasil possa crescer acima de tudo, ser um país respeitado no esporte, através do incentivo e principalmente da estruturação do esporte da base, pensando no futuro. Ministro, nessa semana o senhor falou que o Brasil tem um esporte de qualidade quase zero. Essa fala foi bastante criticada.
O senhor gostaria de explicar essa frase ou de rever esse posicionamento agora? Quando eu falei do esporte, eu falei da estrutura física do esporte. Eu pergunto, eu sei que o programa de vocês tem uma grande audiência, se quem está hoje nos escutando dentro de uma periferia, de um povoado, de um quilombo, de uma aldeia, se onde ele está tem estrutura física de qualidade para que ele possa exercer o esporte. É isso que eu falei, eu não falei em relação ao desportista, ao contrário, eu acho que os desportistas brasileiros são heróis. Você vê o caso das mulheres, muitas das mulheres, apenas 20% delas conseguem se manter só com o esporte, 80% tem que ter outra fonte de renda. Como é que ela vai competir fora do Brasil, levando o nosso nome, se ela tem que ter 1 ou 2 ocupações para poder financiar o seu esporte, já porque ela não consegue ter isso através do governo federal? Como é que a gente vai falar em crescer a nossa juventude, incluir nossa juventude no esporte, se ela não tem estrutura mínima para poder exercê-lo? Então foi nesse sentido que falei que a nossa estrutura ainda é muito deficiente e precisa muito ser aprimorada. Não em relação ao desportista, ao contrário, eu admiro, acho que nós temos um patrimônio para carregar, que são os esportistas e paradesportistas brasileiros. O Brasil hoje é a 7ª potência mundial em paradesporto e precisamos incentivar, além de tudo, incentivar não apenas com palavras, mas com ações efetivas e concretas que cheguem a eles. É nesse sentido que falei e, se for mal interpretado, peço desculpas, mas continuo achando que a questão estrutural do esporte brasileiro precisa, para ontem, ser revista e ser ajudada para conseguir crescer.